se firma. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela presença do Senhor neste lugar. A semente foi lançada, meu Pai, nós cremos que há várias terras férteis, meu Pai, que receberão a semente. Usa-me como canal, como instrumento em tuas mãos. Fala, Senhor, profundamente. Que sejamos e estejamos sensíveis à voz do Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Nós lemos aqui um versículo de Provérbios, onde fala sobre a edificação da casa. Quando nós falamos de edificação da casa, que nós simbolizamos o início ou o surgimento da família. A família é uma instituição divina, foi Deus que criou a família. Inclusive, ela foi criada antes mesmo da queda do homem. E mesmo após ter sofrido tantos ataques, e hoje continua sofrendo tantos ataques, a família ela continua de pé. Ela prevalece firme e erguida, mesmo com tantos ataques vindos neste mundo, por toda essa situação de séculos em séculos, como nós podemos ler até mesmo em vários trechos da palavra de Deus. A família é uma célula da sociedade. A família, ela forma o corpo da sociedade. Se a célula é boa, se a célula é saudável, a sociedade também é saudável. Mas se a célula está doente, ela vai prejudicar toda a sociedade, como uma célula cancerígena. Nós sabemos o estrago que o câncer é capaz de fazer num corpo. Quando ele se instaura ali naquele corpo, ele faz um estrago terrível. E se uma célula, se uma família não for uma família alicerçada e baseada na palavra de Deus, ela pode trazer consequências e malefícios para a sociedade. Se eu não crio a minha filha dentro do respeito e da educação divina e até mesmo sociável, ela será um problema para os seus filhos futuramente. Por isso é tão importante nós cuidarmos bem dos nossos familiares, da nossa família, dos nossos filhos. A família merece o nosso maior cuidado e investimento. Antigamente tinha-se, quem é mais antigo aqui, que até mesmo teve essa oportunidade de ter a sua infância na roça, no interior, ele vai lembrar, vocês irão lembrar, que antigamente as famílias tinham um número muito grande de filhos. Porque quanto mais filhos aquela casa tinha, maior era a mão de obra para poder cultivar e lavrar a terra, para que eles pudessem ter mais condições. Hoje, quando nós falamos de uma quantidade muito grande de filhos na nossa casa, significa que nós vamos ter uma despesa muito alta. Infelizmente, nós invertemos o conceito de família diante de Deus. Porque o Senhor fala que o mais importante é ser do que ter. O mais importante é você amar do que você ter bens. O mais importante é você cultivar a sua família com carinho, com amor, com amizade, com cumplicidade, com união, do que você dar coisas boas, caras, do que você procurar, trabalhar para encher a sua casa de coisas supérfluas, vamos dizer assim. Coisas supérfluas que hoje nós achamos que são essenciais. É essencial nós termos 3, 4 televisões dentro da nossa casa, mas quando nós achamos que enchemos a nossa casa dessas coisas, nós pensamos que estamos trazendo a alegria e a paz para os nossos filhos, sendo que na realidade, diante de Deus, a família, ela é muito mais do que ter. Ela é muito mais do que ter. A família é o projeto perfeito do Senhor. Quando nós voltamos aqui à palavra que nós lemos, prestem bastante atenção. Com sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria, o que significa sabedoria? Grande instrução, ciência, saber. Pastora, mas como e onde eu posso achar a instrução para ter uma família conforme o Senhor determinou? Aonde que eu posso achar isso? Você pode me acompanhar numa breve leitura em Salmo 127? Abra a tua Bíblia em Salmo 127, nós vamos fazer uma leitura breve, não vou demorar.
Salmo 127, este é um resumo da família conforme a vontade do Senhor. Quando nós lermos Salmo 127, 128, você vai perceber que aqui Deus está falando do início da edificação do lar, da edificação da família, até os últimos dias da sua vida, quando você ver os seus netos crescendo e dando continuidade àquilo que se iniciou lá no princípio. Salmo 127 está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, porque o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Permaneça com a sua Bíblia aberta e veja aqui comigo. Lemos 2 versículos do Salmo 127. Esses 2 versículos ele fala exatamente do quê? Do casamento. A partir do casamento é que se inicia uma nova fase na vida do homem e da mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus instituiu o casamento, a família, dizendo: deixará o homem e a mulher, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Neste momento o Senhor fala: se o Senhor não edificar a casa, se o casamento não estiver alicerçado em Deus, em vão trabalham os que a edificam. Muitos de nós achamos que o amor é a base do início de tudo, do início do casamento, do início da família. Mas nós acabamos de ler que a base de todas as coisas é o Senhor. O Senhor é a base, o Senhor é a rocha. Há uma parábola que diz que o homem imprudente construiu a sua casa na areia, mas o homem sensato, ele construiu a sua casa na rocha. E a rocha é Jesus. Quando você baseia o seu casamento, a sua família na rocha que é o Senhor, e o Senhor ali começa a operar na sua vida, te abençoando, te trazendo a prosperidade, não sendo necessário que você acorde de madrugada e deite tarde, porque a sua preocupação é trazer o benefício. Lembra do ter ao invés de ser? Ou lembra do ser ao invés de ter? É essa palavra que o Senhor te mostra. Que você pode dormir com tranquilidade, porque o Senhor traz a prosperidade, você será feliz com aquilo que o Senhor te entrega. A felicidade de você buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele faz com que você receba, e com alegria, enquanto você estiver no seu sono repousante, Ele estará trazendo para você os benefícios e aquilo que você e a sua família precisa. Já os versículos aqui 3, 4 e 5 fala da chegada dos filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos é herança do Senhor. Herança não é merecimento, não é por mérito. Desculpa a expressão, não é por mérito. Eu não tenho o que fazer para merecer uma herança, mas a herança ela é dada para todos aqueles que são filhos. O Senhor, Ele pegou aqueles que eram deles, que são os nossos filhos, e disse: pastor Renato, eu estou entregando nas suas mãos 2 crianças. Elas são minhas, mas você vai cuidar. Elas pertencem a mim, disse o Senhor, mas é você que vai cuidar. Quando nós cuidamos dos filhos do Senhor, nós fazemos com que esses filhos vejam o testemunho em nós, testemunho de vida em Deus, testemunho de vida em Cristo, um testemunho de um lar, que é um lar que pertence ao Senhor, que está firmado ali na rocha. Os nossos filhos, os filhos são os nossos maiores tesouros. Precisamos colocar isso no nosso coração. O seu filho, a sua filha, são os seus maiores tesouros. Quantas vezes nós deitamos e choramos pelos nossos filhos, seja por alegria ou seja por tristeza? Eu peço ao Senhor que as lágrimas que saíram dos seus olhos sejam mais de alegria do que de tristeza.
A alegria de ver o seu filho andando, a alegria de ver seu filho se formando, a alegria de ver seu filho se desenvolvendo. Eles são nossos maiores tesouros. Criamos os nossos filhos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Criamos os nossos filhos para que continuem caminhando no caminho e quando forem mais tarde, não se venham se desviar deles. Criamos os nossos filhos, protegemos os nossos filhos, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que enquanto os nossos filhos necessitam da nossa proteção, nós estamos ali protegendo-os. Mas quando nós chegamos na nossa velhice, não temos mais força para protegê-los, é eles que nos protegem. A alegria de termos eles próximo, de transmitir o amor, e quando chegar na nossa velhice, nós recebemos esse amor dos nossos filhos. A família do Senhor, amém? Quando nós falamos aqui de filhos, protetores, de sermos protetores dos nossos filhos, nós fazemos isso porque nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor, Ele vai realizar na vida dos nossos filhos coisas grandiosas e extraordinárias, maiores do que aquelas que foram realizadas nas nossas vidas. Passando para o Salmo 128, nós já começamos a perceber o que acontecerá com os nossos filhos quando eles já estiverem grandes. Olha só, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Se você observar bem, este é um reflexo, através dos seus filhos, de quando você colocou nas mãos do Senhor, fez com que a sua família fosse edificada na rocha que é Deus. Deus, Ele cuidou de nós, Deus cuida de nós, Deus abençoa o nosso casamento, os nossos filhos crescem tendo esse testemunho dentro de casa. Então quando eles se tornam adultos e quando eles passam a ter a família deles, o reflexo que existia neles quando criança, adolescente e jovens, passa a se refletir na família deles. É um privilégio que Deus te dá, quando você pode observar que a família que o seu filho constituiu nesta hora, é uma família alicerçada na rocha que é Deus, é uma família que não se preocupa em ter do que ser, mas é uma família que busca o Senhor em primeiro lugar, da forma que você ensinou. É um privilégio que você está recebendo agora, quando você percebe que tudo aquilo que você produziu, o segmento que Deus te deu aqui, você está seguindo, conforme a palavra do Senhor, venha se refletir na vida dos seus filhos. É maravilhoso quando nós percebemos isso. E mais maravilhoso ainda no final do Salmo 128, onde fala que versículos 5 e 6, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Você ainda terá a satisfação de ver o que Deus irá realizar na vida dos seus netos. Deus, Ele te dá a capacidade de viver e ver com esses olhos carnais, aquilo que Deus pode proporcionar. O que você plantou ontem está refletido nos seus netos, é geração após geração. Aquilo que você fez no Senhor já está refletido ali nos seus netos, na sua família. Você tem a felicidade de ver o agir de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, e por que não dizer na vida dos seus bisnetos. Oh, maravilhoso Deus, Tu és soberano, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh, glorioso Deus, o Senhor nos mostra, posso dizer que é um resumo daquilo que Deus tem preparado para você. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar a sua geração.
Deus quer que a sua geração seja reconhecida no lugar onde você mora, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora. A sua casa será uma referência. As pessoas vão dizer e falar assim: a casa da pastora Maria José, ali é uma casa de uma família abençoada, é uma casa que nós vemos que Deus reina, Deus é superior naquela casa. As pessoas olharão para a sua família e vai dizer: aquela família é uma família abençoada, é uma família ungida do Senhor. Mas quando nós lemos aqui também em Provérbios 24:3, retornando para Provérbios 24:3, nós lemos a segunda parte, que é assim: e com inteligência ela se firma. E com inteligência ela se firma. Em algumas Bíblias, no lugar de inteligência está prudência. Mas quando a gente traz essa palavra com inteligência, ela significa capacidade de compreender novos problemas e conflitos, e de resolver novos conflitos e adaptar-se às novas situações. Quando nós começamos aqui a ministrar a palavra, nós dissemos que a família, criada desde o início, antes mesmo da queda do homem, tem sofrido bombardeios por este mundo, de geração em geração. Tem sofrido bombardeios porque a intenção do inimigo é destruir as famílias. Nós vemos nitidamente o que o inimigo tem tentado fazer com as nossas crianças, com essa questão da ideologia de gênero. Nós vemos nitidamente que ele tem pensado no futuro, porque a intenção do inimigo é que não haja mais missionários, que não haja mais pregadores da palavra, que não haja mais ministros de louvores, que não haja mais pastores, que não haja mais pessoas que tenham a palavra do Senhor como referência e fundamento para a sua vida. Então, quando nós vemos essa situação, nós pensamos: Senhor, o que pode ser da nossa família? Muitos de vocês, ou eu gostaria que fossem a minoria, e eu desejo que seja assim, podem dizer para mim: pastor, a minha família não tem jeito mais. Você tem falado, você leu aí em Salmos, parece que até que é uma família perfeita. E infelizmente na minha família não tem jeito mais. Tenho sofrido, tenho lutado, tenho chorado, tenho feito grandes coisas e nada tem resolvido. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus também fala que há condições de tudo isso mudar. Nós acabamos de ler aqui que a sabedoria, ou com a inteligência, ela se firma. Quando nós pensamos que Deus, Ele pode realizar coisas infinitas, que não temos condições e capacidade de imaginar, nós passamos a crer que a nossa família tem jeito sim. De repente você pode estar até pensando ali na sua casa, pai, mãe e filhos. Mas vamos estender um pouco este lar, vamos olhar pela janela. Vamos começar a ver os nossos pais, os nossos irmãos. Às vezes sofrem conflitos uns com os outros. Tem jeito de melhorar? Tem jeito de ser diferente? A Bíblia fala que tem. A Bíblia fala que tem. Não precisa abrir sua Bíblia. Lá em 1 Samuel capítulo 30, fala que quando Davi, ele saiu da presença dos filisteus, ele retornou para uma cidade que ele amava muito, uma cidade chamada Ziclag. Ali estavam as mulheres, os filhos, os bens, o gado dele e de 600 homens, né, que serviam como soldados. Quando eles chegaram lá em Ziclag, eles viram que a cidade tinha sido saqueada. As mulheres tinham sido levadas cativas, os filhos levados, o gado, os bens tinham sido levados. Quando eles viram aquilo, eles começaram a chorar. E eles choravam com tanta dor, eles choravam com tanta força, que eles não tinham mais força para chorar. Aqueles homens que acompanhavam Davi queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, porque eles sentiam falta dos seus filhos.
Mas ao invés de Davi tentar argumentar com aqueles homens, ele pediu para que trouxesse para ele a estola sacerdotal. Ele trouxe e reuniu forças dentro dele, e ele foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus. E quando ele se dirigiu-se para o Senhor, ele fez a seguinte pergunta: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor respondeu: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que pela nossa família nós devemos lutar. Pela nossa família nós devemos chorar. Pela nossa família, você deve se apresentar diante do Senhor com lágrimas. Você deve se apresentar diante do Senhor, humilhado diante do Senhor, clamando ao Senhor com lágrimas nos olhos. Você deve se humilhar diante do Deus Altíssimo e Criador, porque Ele pode resolver este problema. Problemas grandiosos, problemas pequenos, situações que às vezes podem estar passando pelos nossos dedos e você não está percebendo. Deus te mostrará, busque na memória o que tem acontecido na sua casa. Mas o Senhor, Ele fala que você deve lutar pela sua família, você deve lutar pela sua casa, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Lute com lágrimas nos olhos, ore ao Senhor, a oração, faça uma oração, clame ao Senhor, busque do Senhor, fale com o Senhor, converse com Ele. Não precisa ser uma oração cheia de palavras difíceis, né? Buscar assim palavras. Olha só a oração que Davi fez: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Uma oração tão simples, uma oração sem palavras difíceis. E o Senhor naquele momento respondeu. Quando você ora, o Senhor ouve a sua voz. Quando essa oração sai do profundo do seu coração, o Senhor ouve a voz do seu coração. E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás tudo e libertarás. Ore ao Senhor. Se é necessário fazer, faça. Davi saiu dali e foi atrás. Ele alcançou e trouxe de volta tudo aquilo que eles tinham levado, tudo que os midianitas tinham levado. Davi trouxe de volta. Se o inimigo levou de você a alegria, se o inimigo levou de você o prazer de dar um abraço no seu esposo, na sua esposa, se o inimigo levou de você o abraço de dar um beijo no seu filho, de colocar as mãos na cabeça dele, de abençoar, se o inimigo levou de você todas essas coisas, vá atrás e tome isso das mãos do inimigo, porque é um direito que você tem, é um direito que a sua família tem. Os seus filhos merecem o seu amor. Quantos de nós passamos anos sem dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo? Isso foi tirado de nós, essa proximidade. Muitos filhos homens não conseguem dar um abraço nos seus pais. Quando criança, podem ter sofrido um trauma vindo do seu próprio pai, e por isso não consegue abraçá-lo, não consegue dar um beijo no seu próprio pai. Mas eu te digo nesta noite que o Senhor eleva a sua família, firma a sua casa na rocha e faz com que ela seja restaurada, renovada, e a sua família será, conforme Salmo 127 e 128, não é tarde para restaurar a sua família. Não é tarde para restaurar a sua família. Oh, maravilhoso Deus. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Você tem condições, o manual está aqui. Deus é tão maravilhoso que até o manual Ele deixou para nós. Tem muitos que falam assim: ninguém deixou um manual para eu criar meus filhos. Mas quem falou que não tem um manual para criar os filhos? Olha ele aqui, olha ele aqui. Creia no poder do Senhor sobre a sua casa,
porque a recompensa é certa. A palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você crê nisso? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pega essa bênção, pega essa bênção. Se você tem um irmão que dá problema, se seus pais ainda parece que não tem solução, pega essa bênção na sua mão, pega essa bênção e coloca na sua vida, que tu e a tua casa serão salvos por amor de Jesus Cristo. Oh, maravilhoso Deus! Lute pela sua família. Lute pela sua família. Não desista. Não desista. Eu creio que vocês já tenham conhecimento de pessoas que ficaram anos orando e orando e orando e não desistiram de orar. Orando e buscando, clamando ao Senhor e não desistiram de orar. E a bênção veio. Hoje mesmo estava conversando com a pastora. Não pedi autorização dela para falar do testemunho dela, então não vou falar, né, o nome. Mas ela estava me falando, eu fiquei abismada com o testemunho que ela me deu. Que o marido dela era uma pessoa extremamente violenta. O marido dela era uma pessoa que chegava em casa e quebrava tudo. E ela clamando e chorando, clamando e chorando. Ia para o monte, clamava, chorava, voltava. Ia para os encontros na igreja. Ela ia para a igreja, quando ela voltava, ele quebrava tudo. Aquela confusão. Ganhava muito bem, mas não tinha nada em casa, porque o dinheiro ia todo para a bebida. Mas ela não desistiu. Não desistiu e continuou orando e clamando, orando e clamando, orando e clamando, confiando de que a casa dela ia ser salva, crendo no Senhor Jesus. Hoje o marido dela é o braço direito dela na igreja. Ela é pastora titular e o marido dela é o braço direito dela na igreja. Creia no Senhor, naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Você que é solteiro, que está pensando em casar, ou tem o desejo de casar, leia novamente o Salmo 127, 128, e venha alicerçar a tua família, o início da tua família, aonde? Na rocha, que é Deus. Não se esqueça disso, não se esqueça. Busque em primeiro lugar o nosso Deus, busque em primeiro lugar o Deus soberano, o Deus criador. Busque em primeiro lugar, e não desista. Não desista, em nome de Jesus. Busque a sabedoria, o conhecimento e a inteligência, e na inteligência a sua família vai se firmar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu gostaria de devolver a palavra para o pastor Renato. Ele vai dar continuidade. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Glorifique ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Igreja, eu vou aproveitar esse momento e vamos fazer a oração especial da bênção de relacionamento da família, família unida. Amém? Então vou te pedir nesse momento que você se coloque sobre seus pés. Depois nós vamos orar pela vida da pastora e vamos orar pelo mês de abril. Amém? Nessa hora nós vamos orar, mas não fique confirmando a minha oração. Você conhece, é claro, os seus familiares, você tem alguém na tua casa que de repente não está na presença de Deus e que você tem pedido a Deus para que ele possa ou ela possa seguir os caminhos do Senhor. Então neste momento que você possa, de forma profética, erguer as suas mãos em direção ao teu lar neste momento. Se ele está à nossa direita, à nossa esquerda, neste momento, erga suas mãos em direção ao teu lar e vamos orar, mas você comece a orar e não espere que eu comece a orar pela tua família, amém? Mas que você possa erguer a tua mão neste momento e nós vamos aqui fazer a oração especial pela bênção da família unida, pela família em comunhão, que haja paz, alegria, pelo um relacionamento saudável na nossa casa e no nosso lar, em nome de Jesus. Deus poderoso e Deus forte,
Ó Deus tremendo e absoluto, meu Pai, ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor, ó Deus, a respeito do lar, a respeito da família, Senhor, o quanto o Senhor preza, meu Pai, ó Deus, a família firmada na rocha, ó Deus, o quanto o Senhor preza a comunhão, a união no lar, a nossa família firmada na Tua presença, Senhor, e neste momento, meu Pai, nós erguemos as nossas mãos aqui em direção ao nosso lar, colocando a nossa família, os nossos entes queridos em Tuas mãos, Senhor. Alcança esposo e esposas, meu Pai, alcança filhos, filhas, alcança, meu Pai, cada integrante da nossa família, meu Pai, os nossos avós, tios, tias. Neste momento, Senhor, alcança as crianças, meu Pai. Deus, que a nossa família tenha um relacionamento saudável, frutífero, que a nossa família seja unida, que na nossa família reine a paz, a comunhão, a alegria. Deus amado e querido, nós estendemos a mão sobre o nosso lar e Te pedimos nesse momento, alcança, Senhor, a nossa casa. Deus, que caia por Tuas palmas. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Pode se sentar por um instante. Amém. Eu gostaria aqui de convidar a pastora Maria José para estar orando pela pastora Tatiane. Gostaria que ela viesse aqui à frente também. Amém. Vamos orar pela vida dela. Com certeza você foi abençoada aí com essa palavra poderosa. Amém. Estenda suas mãos aqui à frente e vamos orar pela vida da pastora. Senhor meu Deus, bendito é o Teu nome, bendito é o Senhor dos exércitos.